Olá, meus amigos do Brasil, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre conversando com pessoas importantes e falando de assuntos interessantes, como hoje, mais uma vez, assim será. Meu amigo, eu já disse algumas vezes aqui, mas vale a pena repetir. Um homem procurou pelo seu mestre e disse: mestre, preciso lhe contar algo sobre um amigo seu. O mestre lhe interrogou: o que você vai me dizer é verdade? Não sei se é verdade, estão falando por aí. Mas o que você vai me dizer vai me deixar feliz? Não, mestre, pelo contrário, o senhor vai ficar muito triste. Vai ter alguma utilidade para mim o que você vai me dizer? Acho que não. Pois é, então não diga. Você quer me dizer algo que não sabe se é verdade, que vai me deixar triste, que não vai ter utilidade nenhuma para mim? Pois é, meu amigo. Antes de falar, de postar ou compartilhar alguma coisa nas redes sociais, faça algumas perguntas para si mesmo, para você não prejudicar outras pessoas e nem se prejudicar. Vou conversar com o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, advogado. Aliás, doutor, obrigado pela presença aqui. É sempre bom estar com você, é um prazer estar Obrigado. com você. Aliás, o assunto é isso, hein? Fake news, é o que nós vamos conversar hoje aqui, né? Tá em moda isso, né, doutor? Tá demais, né? Você estava falando agora a questão do ditado, né? Há um ditado também que fala: mestre, preciso falar uma coisa de João para você. O mestre disse: quando você me fala de João, conheço mais de você do que de João. Olha aí, verdade. Então é bem óbvio isso, né? Verdade. Quando alguém vai falar de alguém, você já sabe quem é essa pessoa, não sabe a outra ainda, né? E tem aquela música que diz que se ela faz com ele, vai fazer comigo, né? Então, quando alguém fica ali fazendo fofoca de outras pessoas, pode ter certeza que quando você não estiver perto dele, ele vai estar falando de você. Com certeza absoluta. É isso aí. Giovanni Ítalo de Oliveira, advogado, formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, formado em 95. 95 foi quando eu comecei em televisão. Você está formado há 23 anos. Então, já tô lá. Tinha um pouquinho de escola já com minha mãe na época ainda, né? Que era estagiário dela, mas formado desde 95. Já tem muito legal. Um tempo de estrada já. Bom, você está à frente do escritório de assessoria jurídica Ítalo de Oliveira Advogados, que é exatamente aí o teu nome. Bom, nós vamos falar de fake news hoje. Fake news que é um assunto, assim, muito interessante. Primeiro, o que é uma fake news? Fake news, na verdade, ela deriva do próprio inglês mesmo, né? Que é uma notícia mentirosa, né? Exatamente. E aí nós adotamos o termo fake news aqui no Brasil também. Tá. E ela é criada exatamente para inventar alguma coisa sobre pessoas, sobre empresas, coisas do gênero. Isso na verdade nós já tínhamos, né? Que hoje com os meios... Tivemos, exatamente. Nós tínhamos os jornais antigamente, né? Os jornais de papel, alguma coisa assim. É que hoje a comunicação está muito fácil, né? Na verdade, você tem aí todos os meios de comunicação, as páginas as páginas de pessoais, etc. Antigamente já existia, é que hoje ela é muito mais difundida. Hoje, na verdade, existem, inclusive, por exemplo, sites e veículos de comunicação especializados em divulgar e criar fake news, né? O objetivo, né, a gente acaba sabendo que, na verdade, eles acabam tendo, com isso, um certo retorno financeiro, inclusive, porque dependendo do número de acessos e de acessibilidade que eles tiverem, eles acabam recebendo e fazendo mídias, inclusive. Sim. Mas existem sites especializados nisso, infelizmente. E não se pode tomar, porque isso aí, doutor Ítalo, aliás, eu não sei se eu chamo você de Giovanni Ítalo, de Ítalo ou de Giovanni, o que você prefere? Tanto faz, mas o Ítalo é mais comum. Então, doutor Ítalo. Viu, Ítalo? Isso é crime, né? Com certeza é. Com certeza é. E já era crime lá atrás, ou não? Também já era. Agora, com as redes sociais, a coisa ficou muito mais forte, né? Com certeza. Existe um projeto de lei tramitando pelo Senado, o projeto de lei 473 de 2017, que ele acaba apenando mais as fake news, ou seja, o divulgador de fake news. E não é só o criador, o próprio divulgador também. Na verdade, esse projeto está pensando nisso. Por quê? O que nós fazemos? Nós temos o péssimo hábito de não terminarmos a notícia e muitas vezes você já divulga para os outros grupos. Você já compartilha. Né? Exatamente. Imediatamente, você viu o cabeçalho da notícia, você já compartilha para alguns amigos. E acaba nem lendo até o fim. Então, o que acontece? Esse projeto de lei está prevendo que o criador e o divulgador vão ser penalizados por divulgar a notícia e por criar essa notícia mentirosa, né? Então, uma coisa... Porque é o seguinte, você falou uma coisa muito séria e é uma realidade. Hoje,
a vida é tão rápida, as coisas passam tão rapidamente que eu conheço pessoas, não sei nem se eu não me incluo entre elas, que um vídeo que passa de 1 minuto já não dá para ver mais, né? Porque a coisa é muito rápida, né? E às vezes você realmente pega e vai lá, já vai compartilha, já deixa ficar na sua linha do tempo, em alguns sites, né? E a pena, você disse que será penado o criador e o divulgador também. O divulgador também. Mas elas são diferentes, né? Sim, é um pouco mais branda, vamos dizer assim, para quem compartilha, por exemplo. Mas a falta de cuidado, assim como nós temos crimes culposos, né? Exemplo, você brigar com alguém, bater alguém é doloso. Você sofreu um acidente de trânsito e machucou alguém é culposo. Ou seja, você não teve a intenção de machucar. Então, o divulgador vai ser aquele culposo, vai ser aquele que não teve a intenção de... É o terceiro de boa fé. Mais ou menos isso. Mas não vai deixar de ser pena. Hoje já existe, né? Ou seja, calúnia, injúria, difamação já é o crime. Mas, especificamente com relação a esses crimes, ainda não há uma lei específica. Então, o que você faz? Você penaliza de acordo com a lei antiga. Mas o divulgador ainda não, né? Ele entra como um bobinho, um terceiro de boa fé. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A fake news, ela é feminino, né? É fake notícia. A notícia. Isso. Então, a fake news, ela parte de um pressuposto, na minha visão. Por exemplo, quem está nos assistindo agora e que, de repente, tirou uma foto sua da televisão ou minha, tá? E posta uma inverdade que eu tenha dito ou que você tenha dito, mas aparece ali a logomarca da Rede Família, aparece o Alberto no cenário do Visão Geral, quer dizer, quem nos conhece, quem sabe, quem me acompanha sabe, não, é o Alberto mesmo que está... Agora o cara escreve um texto desse tamanho, que ninguém tem tanta paciência para ler, mas o Alberto falou no programa dele e conta uma mentira. Então a pessoa ali, olha, ela viu... tem algumas verdades naquela fake news. É o Alberto, é o cenário, é a Rede Família e tal. Aí é que a pessoa precisa ler a coisa todinha para poder fazer análise, né? Com certeza. E você ser contemporâneo no texto também. Isso é muito importante, Alberto, porque às vezes a notícia é verdadeira, mas é antiga. Né? Sim, então o que acontece? Você divulga ela hoje, é tudo que você tem que fazer, você tem que sempre ser cético naquilo que você recebe de notícia. Você diariamente é bombardeado com notícias, quer seja nos sites, quer seja no seu celular, em qualquer outra coisa, você é bombardeado no seu e-mail, você é bombardeado de notícia. O mais importante é que a gente seja sempre cético, não acredite. Não acredite. Primeira coisa, não acredite. Não, principalmente se a notícia é sensacionalista, né? Tá. Se ela é sensacionalista, ela já existe um peso já naquilo. Então vamos tentar entender até o fim, para depois pensar se vamos inverter aqui, o Ítalo, vamos fazer o seguinte, ó. Há um ditado que diz, eu não sei se é no direito isso, todo mundo é inocente até prova em contrário. Agora aqui não, todo mundo é culpado até prova em contrário. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pensar dessa forma. Não só, às vezes, você vai se responsabilizar criminalmente, civilmente, como você pode machucar uma família, como você pode acabar com a imagem de uma pessoa, como você pode acabar com a imagem de uma empresa, como nós falamos agora da nossa TV. Então, quando você vai tomar essa decisão de divulgar aquela notícia que você recebeu, você tem que estar muito crente daquilo, estar muito certo daquilo e saber qual a sua intenção em divulgar aquilo, né? Porque você normalmente vai prejudicar alguém. E muitas vêm ali, compartilhem, mandando... Porque é o seguinte, uma coisa... às vezes posta por uma pessoa que desconhecida do cenário aí, da própria internet e tal, é uma coisa. Agora, quando o doutor Ítalo Giovanni de Oliveira compartilha, você tem atrás de você, no seu background, você tem uma história, uma credibilidade. Então, passa a... Sabe aquele negócio de que uma mentira falada com tanta convicção tantas vezes acaba virando uma verdade? Com certeza. É uma coisa interessante. E aí, olha como é antigo, né? Lembra? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso aí é uma coisa... Já de antigo, lá desde criança nós já tínhamos. Ou seja, a fake news, ela tá lá, né? Ela só não chegava tão rapidamente, com essa rapidez que ela chega hoje. É só isso. E realmente a gente não toma muito cuidado com isso. Chega a dar cadeia? Não, num primeiro momento, não. Num primeiro momento, cadeia não dá exatamente. Esse projeto, ele prevê já alguma punibilidade maior, né? Esse 473 está tramitando pelo Congresso. Mas atualmente não. Mas infelizmente então, não. Muito pelo contrário, ela cai numa lei que você pode fazer uma composição, você nem processado é. Mas aí que tá. Essas coisas brandas acabam deixando passar em brancas nuvens.
E nós vamos ter, porque é o seguinte, a gente tem que pensar, vamos imaginar que nós não podemos mexer com o futuro do país, não, tudo bem, envolvendo as pessoas, claro, mas você mexe com o futuro do país, de repente, se você vir que tem um candidato que está chegando e que é um candidato bom, de repente, aí você inventa uma série de mentiras sobre esse candidato, ele acaba perdendo a eleição e vai entrar um outro que não vai fazer o trabalho e a gente perde mais 4 anos pela vida. Hoje, na verdade, para as eleições, Roberto, já está isso aprovado, isso já está andando, inclusive, já a partir de agora, um projeto do Senado em conjunto com a inteligência do Exército e a Polícia Federal para ir atrás realmente das fake news, né? Porque, infelizmente, nós também somos dotados dessa experiência, nós sabemos dessa experiência que a melhor parte de ganhar de um candidato é falar mal do outro, né? É estranho. Sim, isso, né? Então, a gente vai buscando. Mas essa união do Senado Federal com a Polícia e o Exército, eles vão punir, assim, severamente, inclusive com o próprio STF. Uma eleição pode até ser anulada? Dependendo da situação, me parece sim. Que o ministro Fux falou alguma coisa sobre isso. Você anula a busca de votos, né? Porque você não anular, né, a perda de votos do outro com fake news, né? É possível. É o que acontece, infelizmente, que o processo, ele é muito tardio, ele é muito retardado, né? Ele é muito demorado. Então, quando você vai caçar uma candidatura, normalmente você está no final do mandato. Que nem aconteceu agora em Roraima, ou Rondônia, se não me engano. Acabou de acontecer uma eleição agora. Ou seja, há 4 meses de uma nova eleição. Por quê? Porque o candidato que foi caçado no final do mandato dele. Então não adianta, você não busca muito resultado. Semana passada, né, a Facebook divulgou uma lista com 196 páginas e 87 perfis que foram excluídos da rede social no Brasil, no fim de julho, por serem considerados fakes. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn, enfim, todos esses portais, esses provedores, digamos, eles também podem responder pelas fake news postadas por outras pessoas? Eu entendo que não. Na verdade, como eu te disse, não há uma legislação específica sobre isso, né? Mas como se trata de um serviço gratuito, se trata de um serviço oferecido aleatoriamente, sem fins comerciais em tese, aquela divulgação é de responsabilidade do destinatário e do remetente, né? Daquele que posta e daquele que recebe. Eu não consigo visualizar hoje, no Brasil principalmente, alguma responsabilidade daquele veículo, daquele veículo que está recebendo a notícia. Agora, o Ítalo, que coisa interessante, eu comento sempre aqui com o pessoal da televisão, né? Com os meus amigos aqui, os cinegrafistas, todos e tal. Olha o que acontece. O cara tem aqui na mão um microfone, uma câmera de televisão, uma enorme torre de transmissão, transmite para o mundo inteiro. De repente, todo mundo virou cinegrafista, todo mundo virou locutor, apresentador e tal. E quanta coisa, de repente, pode ser colocada aqui, recheada de inverdades. Porque eu faço uma live aqui com você e estou jogando para o mundo todo algo que pode não ser verdadeiro. Eu acho que deveria ter uma punição muito maior. Você acabou de falar que, de certa forma, é abrandada essa punição. Na esfera civil, ela costuma ser mais rigorosa, né? Mais exigente. Mas mesmo assim, infelizmente, a própria justiça, diante de um conceito de não existência do enriquecimento ilícito e da própria punibilidade, ele acaba não determinando uma indenização grande, né? Então o que acontece? Às vezes, se você vai falar mal de alguém, qualquer coisa, você pode causar prejuízos enormes. A gente sabe que a fake news é isso. Se falarem mal de você, falarem mal de mim, o prejuízo é imensurável. Mas quando você vai para a justiça, ela manda indenizar. Mas os valores que estão determinando que se indenize não machuca aquele agressor. Não machuca o divulgador da fake news. Ou seja, ele acaba não sentindo nem no bolso aquilo e continua fazendo. Então dá a impressão de que o crime compensa. Nesse sentido, sim, não tenho dúvida disso. Aliás, há um ditado que diz que a mentira tem perna curta, mas não com redes sociais. Com redes sociais a perna é monstruosa. Extremamente grande e muito rápida. Não dá para se mensurar o tamanho, não é isso? Muito rápida. Por isso que é importante exatamente o que nós falamos no começo aqui. Todo aquele divulgador da notícia, o compartilhador da notícia, deve não acreditar, deve ser cético no primeiro momento. E quando você vai divulgar, você divulga com que intenção?
né? Isso que é muito importante. Eu vou divulgar com intenção porque eu descobri, nós tivemos recentemente agora uma notícia aqui em Campinas, acho que você deve ter visto isso, e todo mundo veio e disse, compartilhe. Uma pessoa que disseram, olha, acabou de soltar o cachorrinho na rua, o cachorrinho está indo atrás no meio da chuva. Não sei se você viu isso, mas foi em Campinas há 2, 3 semanas atrás. E todo mundo compartilhou imediatamente no Facebook, no WhatsApp e tal. E a história não era aquela, né? A história, na verdade, era o contrário. Ele estava socorrendo um familiar, saiu correndo de casa. Aquele acontecimento naquela avenida era nas imediações da casa dele e o cachorrinho foi atrás. Foi atrás, dava a impressão de que ele tinha sido abandonado mesmo. Ele sequer viu o cachorrinho. Aí mandaram, marque a placa do carro e compartilhe todo. Imagina o que pode acontecer, as pessoas vão na casa dele. Pode haver um linchamento até. Com certeza absoluta, né? Então, aí depois tentaram se desculpar. Mas veio com a mesma veemência esse pedido de desculpa? Não. Esse pedido de desculpa chegou a atingir 1% da divulgação que foi da fake news? Não atingiu. Não, e o que é pior, quando há esse pedido de desculpa, que eu interpreto da seguinte forma. Eu até ia contar essa história no começo do programa sobre aquele homem que ofende outro homem, que aí o juiz fala para ele escrever num papel lá várias vezes, não tive intenção, me perdoa, manda rasgar o papel, jogar pela cidade toda, que no dia seguinte o juiz daria a sentença, aí quando ele chegou para ouvir a sentença, o juiz falou assim, vou lhe dar uma ótima sentença, mas eu quero primeiro que você me traga o papel recolhido. Não tem jeito, a palavra falada não volta atrás, aquela história da oportunidade que não volta atrás, a pedra lançada, enfim, realmente é uma coisa extremamente complicada. E o que é, na minha visão, até pior, Ítalo, é que às vezes quem não viu o fato e vê o pedido de desculpa vai querer se inteirar do fato e acaba divulgar mais ainda. Com certeza. E olha, a produção pede para que a gente cite aqui, deixe bem claro que fake news pode ser uma imagem montada, a gravação de um áudio falso atribuído a um autor, ou um áudio forjado, textos escritos dando crédito a uma ou mais pessoas que não tem nada a ver com aquilo, enfim, são muitas as maneiras de fake news que circulam, principalmente pelas redes sociais. E deve ter muito mais coisas aqui, né? Tem. E até na própria imprensa da qual você faz parte, muitas vezes, ela não diligencia nesse sentido, de saber se as notícias são verdadeiras ou não. Eu tenho um caso, por exemplo, recente, em que um programa sensacionalista, que ele é comandado por um deputado federal, simplesmente diante de uma notícia falsa, inclusive, de uma determinada consumidora, eles foram em loco, eles foram até o lugar, divulgaram as imagens do local, fizeram um filme, isso foi publicado dizendo que os serviços que se ofereciam lá eram de comidas estragadas e etc. Imediatamente a justiça disse que não, isso não é verdade, mas e a imagem do espaço, como é que ficou? Então a própria mídia, né, ela nos preocupa em saber a verdade, ela não ouve o outro lado. Principalmente quando acontecem esses programas sensacionalistas, né? Eles vão em cima, batem e querem divulgar. Depois não se desculpam, né? Então, por exemplo, a Receita... O cara que atira depois pergunta quem é. Com certeza absoluta. Fazer o seguinte, vou para o intervalo. Eu volto já com o Giovanni Ítalo de Oliveira aqui falando sobre fake news. Temos muita coisa para conversar ainda. Quero falar do Trump, das coisas nos Estados Unidos lá contra na eleição a Hillary Clinton. Tá em processo ainda ou já acabou a história do Trump lá com a Hillary Clinton? Da história de notícias falsas, disseminadas, com envolvimento da Rússia e tal, essa coisa toda. O Trump, na verdade, ele foi eleito pelas fake news, né? Entendeu? Com certeza isso aconteceu em razão das fake news, das notícias mentirosas divulgadas contra a Hillary e a favor dele também, né? Não, esse processo ainda tramita, mas eu não conheço realmente a legislação americana, não sei como é, mas eu acho que da mesma forma que nós falamos aqui dos eleitos aqui no Brasil, acho que não vai dar tempo de pegar alguma coisa no meio do mandato dele. Vou te colocar uma situação aqui, Ítalo. Vamos supor que eu estive numa empresa, fiz um negócio lá e me senti extremamente prejudicado, o gerente não está me dando atenção. Aí eu pego o meu celular, faço uma live e coloco aqui assim, olha, meus amigos, essa empresa aqui, ó, vocês estão vendo essa empresa? Essa empresa fez isso, eu comprei uma coisa, vim aqui, não deram atenção e tal, e de repente até mostra a imagem, esse é o gerente aqui e tal, não sei o quê. Ainda que seja verdade o que eu estou falando, pode me acontecer alguma coisa? Eu entendo que não. Se for verdade, não, né? Desde que você também não difame. Você falando a verdade é uma situação só. Mas eu colocando a imagem de outra pessoa, como é que eu posso colocar a imagem de uma pessoa, expor a imagem dela sem que ela tenha autorizado? Essa é sempre uma... Não existe hoje uma cadência entre todos os juízes de que forma que eles vão decidir a respeito de determinadas situações.
Eu, particularmente, entendo que não há nenhum prejuízo àquele agente agressor que causou um prejuízo ou que causou um mau atendimento ou que, de certa forma, causou algum desconforto ao consumidor. Então, eu não consigo visualizar que esse consumidor, por divulgar aquela espécie de tratamento que ele teve, ele possa ser penalizado. Ô, Giovanni, você desculpa, mas eu trouxe você aqui para esclarecer mesmo. Eu vou perguntar. Outra coisa, eu já vi ao vivo pessoas fazerem e e já recebi vídeos assim, ó. O cara pega e fala: olha, tá vendo aqui, ó? Olha o buraco que tá aqui, ó. Olha o trabalho que essa prefeitura de tal cidade tá fazendo. Olha o buraco que tem aqui e tal. Isso pode fazer? Pode. Na verdade, hoje as emissoras estão vivendo disso, né? Nós temos emissoras tanto na região de Campinas quanto fora, que o próprio ouvinte, o próprio telespectador, ele participa ativamente dos programas, né? Pois é. Ele tá lá, inclusive, às vezes ao vivo, né? Olha, estamos falando com fulano e tal legal, e você me dá o gancho para eu falar que é o seguinte, né? O nosso RF News, com a Karina Botion, que tá indo muito bem, né? O nosso jornalismo aqui. Ela tem inclusive no programa um WhatsApp para a pessoa mandar alguma coisa, para a pessoa explicar e tal. E acredite, e isso nos deixa extremamente envaidecidos, que algumas soluções advêm exatamente da divulgação que a gente faz aqui. Com certeza. Tá vendo? Nós temos algumas emissoras, alguns programas, por exemplo, que ele marca a data para o retorno, né? Ele vai e fala: olha, tá acontecendo esse problema aqui na prefeitura, etc. Tal. Quando é que vocês vão arrumar? Tal dia. Então ele dá uma carência de uma semaninha depois, ó, tal dia eu vou lá cobrar. Vou dar uma olhadinha. Normalmente está resolvido. A grande vantagem do jornalismo do RF News aqui, da Karina Botion, porque eu não adianta nada. Eu falo, quero resolver o seu problema. O cara fala, ó, o meu time aqui, o Santos, ó, não ganha de ninguém, não posso fazer nada. Não consigo ajudar, rapaz. E o Santos está na zona do rebaixamento. Ainda tá? Tá. Começando ali. O Santos jogou 7 vezes depois da Copa do Mundo, empatou 5, perdeu 2. Que isso? Eu vou pegar a cinta e vou descer lá na Vila Belmiro para pegar o pessoal de cinta lá. Mas vamos voltar aqui no nosso esquema. Ainda sobre as eleições, os partidos políticos podem ser responsabilizados por fake news também? Com certeza absoluta, né? A primeira coisa que nós tínhamos nas fake news antigamente era o direito de resposta, lembra, né? Nós temos. Quando você divulga uma notícia não verdadeira, você automaticamente, dentro do seu próprio horário político, você tem que permitir que o seu horário seja utilizado para a resposta daquele que foi vítima de uma fake news. Verdade. Né? Então, hoje, esse convênio, vamos dizer assim, que eu te falei, da Justiça, do Tribunal Regional Federal, Senado Federal, do Exército e também da Polícia Federal, ele vai policiar exatamente essas fake news e isso vai ser respondido diretamente no tempo dos partidos. E com relação aos danos morais e materiais, o partido e o candidato que divulgou se responsabilizam, sim. Muito bem. Com certeza. Eu iria até um pouquinho mais longe. Vamos lá. Se sair uma fake news, o que eu faria? Já bloqueio o fundo partidário, já não deixa ele ter dinheiro para a campanha. Né? Extremamente interessante. Eu, como um operador do direito, já falaria isso. Olha, o seu juiz, eu não quero só o direito de resposta agora. Mas como vai ser indenizável, vai lá e pega esse dinheiro da divulgação dele. Agora, já bloqueia esse dinheiro. Mas aí o partido vai falar assim, não tem nada com isso foi um militante que fez e tal. É como o time de futebol fala. Tenho nada com a invasão, ou uns 2, 3 torcedores do mal que invadiram e tal, mas acaba o clube sendo punido. Sim, mas por quê? Porque na verdade é o seu preposto, é a falta de segurança. Sim, é o preposto, nós chamamos isso de jus vigilante, né? Como? Jus vigilante, direito de vigiar, ou talvez a obrigação de vigiar, entendeu? Perfeito. Então, quando o partido vai dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi um membro do meu partido que fez, mas veja, em que horário que foi divulgado aquilo? No horário do partido. O partido não filtrou? Responde. Exatamente. Então você vai responder. Agora me fala um pouquinho. Danos morais. Como que se mensura dano moral? O que é dano moral? Você sabe que hoje, infelizmente, os Estados Unidos ele é completamente diferente nisso, a Europa toda é completamente diferente nesse critério de indenização. No Brasil, você leva em consideração o poder econômico do agressor, o poder econômico da vítima, o não enriquecimento ilícito e a sensação de punibilidade do agente agressor. Então você mensura isso, o juiz vai colocar essas coisas em linha, ou seja, um banco causou um dano moral a alguém. Quanto eu preciso punir o banco em termos de pecúnia, em termos de dinheiro, para ele se sinta penalizado?
mas ao mesmo tempo eu não posso enriquecer um cara por isso só, necessariamente. Mas e qual que é, até onde, qual é a mensuração disso, dessa fake news, foi causar, ou desse prejuízo moral, foi causar a vítima? E o juiz calcula isso. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, se criou uma tabela. Tem tabela? Não só no direito civil, como no direito do trabalho também. Então, o dano moral hoje, ele é tabelado, né? Ou seja, ninguém vai mais se sentir punido. Você não vai enriquecer ninguém, você não vai punir ninguém, nem nada. Você vai punir quem? Você vai punir o pobre. Mas um banco você não vai punir nunca. Uma indústria você não vai punir nunca. Não, eu acho até, de repente, que o protagonista da ação se sente, por vezes, arrebentado. Se eu mover um processo contra uma instituição financeira, por exemplo, e de repente ser arbitrado pelo magistrado lá, uma indenização de 5 mil, nossa, mas como a minha moral está valendo Exatamente pouco? isso, exatamente. É só isso. O que o banco vai sentir com 5 mil reais? Nada, né? Não tem nada. verdade. Me negativou, por exemplo, me deixou negativado um tempo, não consegui comprar minha casa própria, não consegui comprar meu carro, porque eu estava negativado indevidamente. Eu peço um dano moral, 5 mil. Olha só. Como é que o banco vai sentir? E detalhe, né? O banco toca isso até o fim, né? Não, e você passa, e você que constitui advogado, e você se sente tão mal, né? Nossa, Muito, mas como a gente muito, está diminuído, né? Uma Quando coisa a gente muito penalizasse, interessante. engraçado, a Petrobras acabou de pagar uma indenização bilionária, trilhardária, né? Nos Estados Para os Unidos. investidores, né? Para os investidores. E detalhe, foi extremamente rápido o processo, né? Tenta processar a Petrobras aqui para ver quantos anos vai demorar um processo. Então, Mas né? anos e anos. Anos e anos. Tá errado, né? Completamente, né? Completamente. A gente tem que mudar esse critério. Vamos penalizar, que ele tem que ser penalizado, mas de forma imediata, muito mais rápida. Como nós falávamos agora do partido político, é isso. Se eu estou usando dinheiro do fundo partidário para divulgar notícias falsas, para criar programas falsos, partido. no horário do meu partido, tira esse dinheiro. Com certeza, com certeza. Vai ser, mas eu vou usar para... Não, mas você Mas usou isso aí para tem isso que passar aqui, por uma aprovação deles, e eles não vão aprovar. Não precisa, na verdade, não precisaria. Ah, não precisaria? Porque no direito, quando a gente pede uma indenização, você tem uma possibilidade de antecipar esse bloqueio, um arresto ou determinada coisa. Como o fundo partidário, por exemplo, é um fundo que ele vai desaparecer ao término da eleição, então você teme que aquele dinheiro não exista mais, essa possibilidade existe de você bloquear aquele dinheiro. Eu iria diretamente para lá. Interessante. Talvez eu tenha criado aqui agora, inclusive, um intuito para os próprios advogados aí que forem fazer isso, mas é muito bom. Mas, Ítalo, por exemplo, a gente acompanhou muito aí sobre o valor do fundo partidário e tal. Esse dinheiro que é distribuído aos partidos, os partidos são obrigados a prestar contas desse dinheiro e se de repente não bater a conta, quer dizer, sobrar dinheiro, eles devolvem esse dinheiro? Ou não vão nunca fazer a questão conta para sobrar? acho que sobrar, acho que não vai sobrar nunca, né? Mas a questão, eu te digo que eu não sei especificamente o que se faria com essa sobra, se faz, né? Mas a prestação de contas, realmente, ela já existe antes do fundo partidário, né? O candidato, ele tem que prestar contas ao final da eleição de todo o dinheiro que entrou, de onde veio, qual foi a fonte e para onde foi, né? E para onde foi direcionado esses valores. Se essas contas não baterem e não forem aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, ele tem um mandato cassado e também os direitos políticos cassados. Muito bem. Nesse mundo das fake news, existe uma classe efetiva, assim, que é mais prejudicada, mais visada, tipo, sei lá, ou jogador de futebol, ou artistas, ou jornalistas? Existe uma classe, assim, que sofre mais? Veja, os próprios internautas, quando eu te falei desse projeto de lei, o 473 lá no Senado, 70% dos internautas, eles são a favor desse projeto de lei. Veja, pessoas que vivem de sites, pessoas que vivem de blogs, etc. A classe hoje mais, realmente, a classe conhecida, a classe artística principalmente, ela é mais alvo das fake news, sempre, né? Sempre. Bem, assim, as pessoas criam alguma coisa sobre determinada pessoa e levam isso porque isso acaba dando ibope. Quando você vê o nome de uma pessoa conhecida, naturalmente chama mais atenção aquela notícia. Mas interessante, né? Embora seja a classe artística, dita aí há pouco por você, eu vejo, o meu conceito a respeito desse cenário, que o artista, quando ele é vítima de uma fake news, as emissoras de televisão, todas as emissoras de televisão fazem questão de trazer o artista para explicar e tal, expõe. E o que fala em rede nacional nas emissoras, eu acho que suplanta a veiculação de todas as fake news expostas aí nas redes sociais. Agora,
quem não tem esse acesso, as pessoas que não têm esse acesso, é que, na minha visão, sofrem mais, embora talvez não sejam as principais vítimas, mas quando são vítimas, imagino que elas sofram mais do que os artistas que têm essa possibilidade, esse contato, esse relacionamento com as grandes emissoras de televisão e podem se explicar ali. Infelizmente essas pessoas realmente acabam não tendo acesso, né? E vai fazer o quê? Vai sofrer sozinha. Não, são as pessoas que têm depressão, são as pessoas que não querem mais sair de casa, que têm pânico, etc., porque elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem fazer a sociedade enxergar que aquela inverdade, né, prejudicou ela demais e que ela tem pelo menos um direito de resposta, vamos chamar assim. E quando vai procurar justiça, se sente injustiçado. É uma pena, né? Ou seja, por isso tem que se criar uma legislação mais severa a respeito disso. As indenizações devem ser mais claras, mais objetivas a respeito disso. E mais fortes, né? Sim, porque com certeza. Senão... Inclusive falarmos em cadeia, por que não? É isso que eu queria saber. Como é que eu vou falar especificamente hoje que eu tenho uma lei, que eu posso falar mal de você, etc. Imagina que a pessoa é despatrimonializada. Ou seja, se ela ganhar R$100, se ela perder R$100 ou 100 milhões, não vai mudar nada para ela, porque a empresa, pela falta de indenização, ela não vai ser. Então ela não tem patrimônio. E aí ela vai e fala das pessoas, chega lá, vai fazer um acordinho na justiça, ali 9.099 de 99, ela prevê que você possa fazer um pagamento de cestas básicas, um pagamento de cobertor, você falou alguma que coisa a lei é tipo. de 99? 99. Mas pera um pouco, mas de 99... há quanto tempo nós temos a internet? Acho que vem depois, né? Bem depois. A internet para valer com os nossos 3Gs, 4Gs e tal. Então, essa lei está obsoleta. Com certeza, né? Como Mas é que eu vou lá pagar isso? uma cesta básica, fazer alguma coisa, por quê? Porque eu falei mal de alguém e acabei, às vezes, com a vida de uma pessoa, né? Quanta gente... É aquilo que nós falamos da questão do cachorrinho, etc. As pessoas podem ser linchadas, essa pessoa pode ter a casa depretada, ela pode ter os filhos vítimas de bullying na escola e etc. Quem vai reparar aquele dano? Ninguém. Uma cesta básica, né? Não, e você sabe Então, que eu acompanhei uma entrevista faz algum tempo. Foi logo que houve a nova edição do Código. Qual foi a última edição do Código Civil Brasileiro? Do Código Penal. O Código Penal, na verdade, ele não se altera muito. Se altera. Ele tem algumas leis específicas que alteram alguns sei. crimes no Código Penal. Eu sei que o crime culposo em acidente de trânsito havia em alguns dispositivos da lei, o advogado explicava na televisão, que às vezes, se você se envolver num acidente daquele, era mais fácil você falar assim, não, eu tentei atropelar mesmo a pessoa. Você pegaria menos pena do que se você tivesse, de repente, aí numa distração no trânsito ou não cumprindo uma determinação da legislação de trânsito e tal, e atropelando uma pessoa. Porque hoje estão pegando para valer o crime culposo no trânsito. Ou estou enganado? Não, na verdade é mais a praia do nosso amigo Haroldo Caidela, que está sempre com você aqui, né? Comigo. Esse conhece muito, é um especialista na área. Mas eu me atrevo a falar um pouco de direito penal, já que nós conversávamos sobre isso, mas na verdade não, ele continua sendo brando desde culposo. Desde que culposo. Ele é um pouco mais penalizado quando a vítima fica afastada das suas atividades cotidianas por mais de 30 dias. Não, tudo bem. Nem quero te exigir existe uma legislação nova agora, a partir de 4 de abril, que com relação à bebida, com relação ao agente alcoolizado, ainda que culposo, o crime fica extremamente grave. A pessoa acaba com a vida. Não muda o Código Penal, mas muda alguns artigos específicos. A pessoa que se envolve em um acidente, estando alcoolizada, ela acaba com a vida, de repente, de quem ela se envolveu no acidente, acaba com a vida dela, acaba com a família, vai pra cadeia, não tem conversa, não tem nada. Sim, agora vai mesmo. Agora vai. Vai. Agora nós vamos. Estamos falando sobre fake news. Aliás, vamos deixar aqui claro, fake é uma coisa, golpe é outra coisa, né? Com certeza. Não tem nada Não que o golpe não comece por uma fake, né? Normalmente é verdade, começa com uma mentira, né? Qual o golpe mais antigo que a gente conhece, né? O golpe do bilhete da loteria. Aliás, tá em moda de novo. Bilhete premiado. Bilhete premiado. O que é isso? Uma fake, né? Que vira um golpe. Né? Então você começa, olha, foi premiado. Aí você busca o quê? Você busca aquele que quer levar vantagem em tudo, o famoso brasileiro. Ele querendo levar vantagem em cima do coitado, que é o agente, que é o criminoso, ele compra aquele bilhete, quando vê ele foi vítima de um golpe. Mas foi a ganância dele, a vontade de ganhar de um outro, que fez isso. Mas partiu de onde? De uma fake news. De uma fake. Bom, exatamente. Mas vamos lá. Por exemplo, não raro você recebe pelo e-mail, eu falo que o e-mail hoje, se fosse futebol, ele seria a série D do Campeonato Brasileiro. Está em último lugar, né?
perdendo disparado aí para WhatsApp, para Face, para Instagram, para LinkedIn, Periscope, essa coisa toda. Mas ainda existe o e-mail, sobretudo no que tange ao comércio, né? O comércio manda e-mail e tal, vai mandar uma proposta de alguma coisa, dificilmente o vendedor hoje entra na empresa da pessoa, né? Chega lá, é alguém na empresa, fala assim, olha, tá aqui o e-mail, manda a proposta por e-mail e tal. Esse tete-a-tete tá acabando muito. Mas, não raro recebemos alguns e-mails, olha... a sua fatura continua em aberto e tal, não sei o quê, aí você clica aqui e eles acabam com habilidade desses hackers, eles acabam pegando seus dados e tal, não sei o quê. Quando alguém entra nesse tipo de golpe, qual que é a primeira medida que a pessoa deve tomar? A primeira medida sempre é você denunciar, né? Você fazer o boletim de ocorrência, né? E através do boletim de ocorrência, você pedir que seja startado, que seja iniciado um processo de investigação para que você consiga localizar o agente, que raramente consegue, né? Principalmente, embora me pareça que se houver uma mobilidade, se houver uma intenção de se buscar o agente, seja possível, porque veja, nós recebemos isso, tem golpes assim que são piores ainda, são golpes que eles colocam inclusive no Serasa, colocam nos órgãos de proteção ao crédito o seu nome, né? Lá não sei de onde, do Recife, de qualquer outro lugar, e você vai procurar lugar, a pessoa, não, você tem que me depositar R$100, senão eu não tiro o seu nome, etc. Mas de onde que é? No fim, na praticidade, para você limpar seu nome, você acaba depositando, você acaba sendo uma vítima que concorda com aquilo, né? Mas nesses casos, como você me perguntou antes, por exemplo, eu entendo que os órgãos de proteção ao crédito devem se responsabilizar por isso também. E quando a gente recebe pelo correio, o IPVA, por exemplo, que não é aquele IPVA que você recolhe direitinho, que vai para o governo e tal. O IPVA, aqui não fake, né? Um boleto fake, Então, agora, será possível que nós temos um governo tão pamonha, tão descompromissado com o compromisso público porque acho que a função principal do Estado é segurança pública. Com certeza. É segurança. Será que nós temos uns pamonhas no governo e não consegue desbaratar essas quadrilhas que fazem essas jogadas, Ítalo? Eu acho que falta contingente e falta empenho, né? Então, porque se você se pensa, acaba achando. Porque, olha, se você recebe um boleto, isso vai ser depositado numa determinada conta, você tem como fazer o link e buscar realmente quem é, né, o bandido, quem é que está utilizando. Mas falta empenho e falta contingente. Infelizmente, hoje no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos um delta negativo de quase 45% da necessidade física de agentes policiais. De policiais, quer sejam da Polícia Militar, quer sejam da Polícia Civil. Quer dizer, então essa falta de contingente e a falta de empenho, em alguns casos, fazem com que as pessoas permaneçam impunes. Então, é coisa interessante, às vezes esses órgãos governamentais gastam muito mais em publicidade para explicar a você como não entrar no golpe do que propriamente para acabar com o golpe, né? Às vezes você vai andando numa estrada e tem uma placa lá do tamanho de um caminhão que custou uma fortuna, eles escrevem pista com defeito à frente. Ora, conserta a pista. Não é verdade, Ítalo? É verdade. Gasta uma nota para fazer a placa, gasta o dinheiro na pista, conserta a pista. Com certeza, né? Mas é meio absurdo isso, né? Nós tivemos um projeto aí, o tal do PAC, né? Ultimamente, que, na verdade, a gente viu sair muito dinheiro e as pistas não foram arrumadas, né? Esses PACs iam lá pro Nordeste, para algum lugar lá, e eles continuam a mesma coisa, Transamazônica, etc. Vamos deixar aqui como sugestão do Ítalo, para que alguém, de repente, eu não sei se entre com um projeto, alguma coisa, para que a gente minimize fake news. Você disse aumentar a pena, como é que é? Algumas coisas que você falou. A questão primordial é que a gente se sinta penalizado, né? Então a pena tem que ser mudada, esse projeto está tramitando, a indenização deve ser aumentada, mas para nós, principalmente nós, que somos os mentores dessa distribuição, dessas notícias, sempre não acreditar em primeiro plano nessa notícia. Primeira coisa, não acredite. Não acredite. Antes de divulgar, não acredite. Tá. Né? Porque você pode estar sendo penalizado também como divulgador e, além disso, você pode prejudicar e muito, quer seja uma empresa, quer seja a imagem de uma pessoa, quer seja a própria família dessa pessoa. Então, nunca acredita nisso. No segundo plano, ainda que você acredite, que você tenha todas as fontes para saber se isso é verdade ou não, antes de você divulgar, divulgue, mas pense na qual a intenção sua de divulgar. Perfeito. Você entendeu? Não fazer por fazer. Por fazer, a gente não vai chegar a lugar nenhum e a resposta pode ser muito lesiva a alguém, né? É isso aí, conselho do Dr. Ítalo. Não acredite.
Agora, pode acreditar, o Ítalo conhece mesmo. Obrigado. Obrigado, é sempre um prazer estar com você, irmão. Muito bem, Giovanni Ítalo de Oliveira, advogado, falamos sobre fake news no programa de hoje, no nosso Visão Geral, um assunto extremamente importante, extremamente em moda, tá bom? Eu volto à noite no RF Esporte Clube, espero todos vocês, hein? Tchau, pessoal.